Meus irmãos, boa noite. Boa noite. A felicidade é grande, a alegria também de estarmos mais uma vez na casa do Senhor, dando continuidade aos louvores e o aprendizado da palavra de Deus. Vamos nos colocar de pés e vamos estar orando, pedindo a direção de Deus para o culto. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pela escola que tivemos pela manhã. Ó Deus, pela palavra que ouvimos, pela lição que pudemos estudar. E agora, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de nos encontrarmos aqui mais uma vez, para continuarmos os louvores e também a meditação na Tua palavra. Sei com cada um de nós, nos dê a graça para podermos estar recebendo e entendendo a linguagem da Tua palavra mais uma vez nesta noite. Sei com os irmãos que não puderam comparecer, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa estar trazendo com segurança, na paz do Senhor. E fique conosco, Senhor, é que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Aí de pé nós vamos cantar o hino de número 20. Nós vamos estar lendo o Salmo 146. Os irmãos, abrem suas Bíblias. Eu estarei lendo os versos ímpares. E os irmãos, em conjunto, estarão lendo os versos pares. Salmo 146. O título do texto que vamos ler diz que é a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiei em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, neste mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há,
que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Podeis os irmãos assentar. Em continuidade, nós vamos cantar o hino 110. Jesus me salvou.
com oportunidade. Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Você que pode, se coloque de pé. Nesse momento nós estaremos ainda louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, através de cânticos. E nós estaremos nesse momento cantando que Jesus, Ele é o centro de tudo que há. Jesus, Ele é o início, o meio, o fim. E desde a eternidade, tudo aquilo que nós dizemos é sobre Jesus. Tudo deve apontar exclusivamente para Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para
nós então entendemos que nós somos felizes com Jesus, e é isso que nós vamos cantar agora, que se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que
preço e aliança. Hoje nós celebramos a mesa do Senhor e nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. E nós temos consciência de que foi pago um alto preço para que com os nossos irmãos na fé nós fôssemos um por intermédio do sangue de Cristo. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, batendo o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pai de amor, Pai bendito, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo sacrifício da cruz que nos trouxe a reconciliação com o Pai. Obrigada, Senhor, por tamanha bondade para conosco e por tamanha graça que o Senhor demonstra por nós, enviando o Seu único Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, a fim de, como igreja, dar testemunho, Senhor, da verdade que é a Tua palavra. E nós agradecemos a Ti por esses cânticos entoados e nós oramos a Ti para que o nosso louvor suba a Ti como incenso suave. E, Senhor, nós Te pedimos ainda para que prepare os nossos corações para receber a Tua palavra e que saiamos daqui edificados pela Tua verdade, Senhor. É o que nós Te pedimos. Espírito Santo, fale aos nossos corações e transforma-nos com a verdade, porque a Tua palavra é verdade. É o que nós oramos, Senhor, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Isso. Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 1, do verso 1 até o verso 6.
As crianças podem ir lá para o salão anexo. Todos acharam? Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6. Todos acharam? Amém? Estou ouvindo a Bíblia sendo folheada por alguns. Queremos agradecer a Cesário, que está nos visitando aqui essa noite. Deus abençoe sua vida. Se coloca aí de pé, Cesário. Cesário, por favor, se coloca aí de pé. Isso. Está aqui conosco, né? Isso. Né? Deus abençoe a sua vida. Né? Vamos todos agora nos colocar de pé. Né? Queremos agradecer a presença do amado irmão. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Zacarias, capítulo 1, versos de 1 até o verso 6, nos diz a palavra do nosso Deus. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, a quem clamaram os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não me ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos faz tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor a Tua graça e a Tua misericórdia para poder vir a expor a Tua palavra de uma maneira simples, onde todos nós que aqui estamos possamos ir a compreender a mesma. Traz, ó Pai, à nossa memória tudo aquilo que o Senhor quer que seja dito à Tua igreja e que o Senhor e que o Teu Santo Espírito, que a Tua palavra, ó Deus, tenha a liberdade de falar aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, também a aplicar a Tua palavra aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Assentados, irmãos. O livro do profeta Zacarias é um livro que vai falar muito sobre a questão de arrependimento. Do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vamos ver Zacarias chamando o povo sempre ao arrependimento, para que o povo de Deus pudesse vir a se arrepender. Quem é esse povo a quem Zacarias está pregando? Esse povo a quem Zacarias está pregando é justamente aqueles que vieram do cativeiro babilônico, cujo passaram 70 anos de cativeiro, pois eles pecaram contra o Senhor, prevaricaram contra Deus, levantaram os punhos e disseram assim aos profetas que assim pregavam a eles: isso de maneira nenhuma vai nos acontecer. E de maneira nenhuma isso vai acontecer. E aí os profetas pregavam e diziam, bem, Deus vai nos levar cativo até a Babilônia e lá ficaremos durante 70 anos.
O que que faz com que a palavra do profeta venha a ser, de fato, ratificada e seja vista que ela é a palavra de Deus? É que a palavra do profeta, ela deve ser cumprida. E isso foi cumprido no povo de Israel. O povo de Israel passou 70 anos de cativeiro e já tinha voltado, já fazia mais ou menos uns 20 anos que o povo já tinha voltado do cativeiro. Lembremos, quando Nabucodonosor levou o povo do cativeiro, levou o povo de Jerusalém até o cativeiro babilônico, ele levou a liderança religiosa, ele levou aqueles que eram mais ricos, deixou os pobres e matou inúmeras pessoas. O que Nabucodonosor fez, ele destruiu a cidade, destruiu o templo, tocou fogo nas portas da cidade, tudo isso porque os profetas já tinham predito, já tinham anunciado, e o povo dizia, isso de maneira nenhuma vai nos acontecer. E aí vem o profeta Zacarias, depois de 20 anos, o povo está voltando à terra prometida, ou melhor, depois de 70 anos de cativeiro, eles já estão estabelecidos há 20 anos, e o profeta Zacarias, se você voltar uma página da sua Bíblia, você vai ver que ele é contemporâneo de Ageu, sendo que Ageu, ele é aquele profeta que pregou e anunciou ao Senhor sobre a questão de que o povo tinha suas casas apaineladas, que o povo estava com as suas casas, todas elas bem aparelhadas, muito bem formadas, todavia a casa do Senhor estava destruída, o templo estava destruído, e Ageu chama o povo para que o povo possa vir a reconstruir o templo. Já Zacarias não. Zacarias está justamente chamando o povo para o arrependimento. O povo precisava, antes de tudo, ele não podia cultuar a Deus de qualquer forma, eles precisavam verdadeiramente se arrependerem de todos os seus pecados e de todos os pecados dos quais eles estavam vivendo, pois eles estavam vivendo longe do Senhor. Mesmo voltando da Babilônia, estando em Jerusalém, eles estavam vivendo como se não conhecessem ao Senhor. Por isso Deus levantou esses dois profetas, e ele levantou um terceiro profeta, que é Malaquias, para falar ao povo de Deus que Deus não aceita o culto de qualquer forma. Antes de consertar o culto, Deus envia Zacarias para que Zacarias fale ao povo, para que o povo, antes de tudo, conserte sua vida. Porque não existe vida no culto, se não existe culto na sua vida. Não existe vida do culto, nesse culto que nós estamos tendo, se não existir um culto na sua vida. Se nós verdadeiramente não nos arrependermos dos nossos pecados. E Zacarias, meus irmãos, ele é um profeta que fala muito sobre arrependimento. E do capítulo 9 até o final, que é o capítulo 14, Zacarias vai falar algo bem messiânico sobre o Senhor Jesus Cristo. Zacarias, ele é o profeta mais citado dentro dos evangelhos, ali entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é aquele que mais trouxe revelações sobre o Messias, sobre o Senhor Jesus Cristo. Quem é esse profeta? Nos diz o primeiro versículo: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, bem, Baraquias não é muito conhecido, agora Ido, ele é um profeta mais conhecido. Por quê? Porque ele é da linhagem sacerdotal. Ele não é um profeta, ele vem da linhagem sacerdotal. Esdras, Neemias, traz Ido, sendo ele da linhagem sacerdotal. Então Zacarias, além de ser um profeta, antes de ser um profeta chamado por Deus, ele é da linhagem sacerdotal de Arão. Este é Zacarias. E é interessante porque a menção aqui não é ao pai Baraquias, mas ele diz assim, é filho de Ido, ou seja, que o sacerdote o orientou, que o sacerdote pegou ele ainda pequeno e trouxe a ele todos os ensinamentos no que diz respeito à Torá e aquilo que Deus estava também transmitindo ao povo, e aquilo que ele deveria transmitir ao povo. Isso em relação à Torá como sacerdote, ele
levava o povo, trazia a mensagem, levava o povo até Deus. Era isso que o sacerdote fazia. Ele levava as oferendas do povo até Deus. Já o profeta trazia a palavra de Deus ao povo. E aí nós encontramos esse homem, que ele tanto é sacerdote, quanto também ele é um profeta de Deus. E o texto bíblico nos diz, o Senhor, veio a palavra do Senhor. Se você olhar todos os sacerdotes, né, ou melhor, se você olhar todos os profetas, a palavra do Senhor sempre veio a cada um deles. Ela veio a Isaías, a Jeremias, a Obadias, a Naum, a Miqueias. Ele veio a Jonas. A palavra do Senhor sempre vinha a esses homens para que eles pudessem vir a transmitir aquilo que o Senhor estava dizendo. E aí o texto bíblico nos diz, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. O que Zacarias está dizendo é, vejam a ira do Senhor. A ira do Senhor caiu sobre os filhos da desobediência. A ira do Senhor caiu sobre vossos pais. Lembremos, estes que estavam retornando da Babilônia eram os filhos daqueles que foram levados cativos. Eles não sabiam nada no que diz respeito à questão do culto ao Senhor, à questão de voltar-se para o Senhor, à questão de arrependimento. Por isso Deus vai levantar justamente esses 3 profetas, Obadias, Zacarias e Malaquias, para falar a respeito de arrependimento, voltar-se para o culto ao Senhor e que Deus não aceita o culto dele de qualquer forma. Por isso que eu digo, se não existir um culto na vida, jamais vai existir vida no culto. Você já viu aquele irmão que diz, hoje o culto não foi bom, é porque ele não tem um culto na vida. É porque ele não adora o Senhor na sua vida. É porque ele não busca o Senhor durante a semana. Ele não ora, ele não lê a palavra, ele não louva a Deus. As suas ações e as suas atitudes dizem respeito apenas a ele e a ele próprio e a si próprio. E aí como vai ter um culto agradável se ele quer um culto para si? E aí o profeta diz, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Ele estava falando para a nação ali dentro de Jerusalém, dizendo àqueles que tinham voltado do cativeiro, veja como Deus se irou contra vossos pais, porque eles pecaram contra o Senhor. Eles pecaram de maneira tal que eles aborreceram tanto ao Senhor que foi necessário o Senhor dar um castigo. E o nosso Deus, que é amor, ele também é justiça. Paulo deixa isso claro lá na carta aos Gálatas, o que o homem planta, ele colhe. O que você plantar hoje aqui, você vai colher amanhã. E é isso que Zacarias está chamando. Ele está chamando o povo ao arrependimento. Imaginemos nós que antes de ir ao culto, é necessário um preparo. Quando nós vamos, por exemplo, aqueles que trabalham com a terra, que pegam uma terra cujo ela nunca foi plantado nada, o que é que ele vai fazer? Ele vai limpar aquela terra, ele vai tirar as pedras, ele vai tirar o toco, ele vai tirar toda a erva daninha. Ele vai agora, nos nossos dias, ele vai chamar um técnico, e o técnico vai chegar ali, vai tirar uma parte daquele solo, ele vai levá-lo até a um local, vai estudar o solo e vai dizer, esse solo está precisando de tais minerais para que ele possa vir a produzir bons frutos. Isso depende muito daquilo que você queira plantar. E só assim, depois que ele aplica os minerais, é que ele vai plantar, para que ele possa vir a produzir, e produzir a 30, a 60, a 100 por um. Ou seja, ele quer ver a coisa andando. E Zacarias estava justamente dizendo isso. Se não houver arrependimento de pecados, não tem como o povo de Deus andar. E lembremos, ele está pregando para o povo de Deus. Vejam os vossos pais. Eles se irão extremo contra vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor, nos diz o versículo 3. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse versículo 3, porque ele traz essa expressão, assim diz o Senhor dos exércitos, por 3 vezes.
Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos, é Deus que está falando, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. O que o texto está dizendo, o que Zacarias está dizendo aqui, é que Deus zela pela sua palavra. Que antes de tudo, Deus sempre vai zelar pela sua palavra. E o que é que ele está pedindo? Que o povo torne-se para ele. É interessante porque Zacarias não está dizendo assim, torne a lei do Senhor, torne aos costumes de Moisés, torne a sua vida religiosa. Não! Ele está chamando o povo para ter um relacionamento com Deus. Aqui é algo interessante, porque é algo mais íntimo que Deus está querendo com esse povo que tinha voltado do cativeiro e que estava em Jerusalém. Deus estava querendo se relacionar com esse povo, e Ele só pôde se relacionar com esse povo através do arrependimento desse povo. Se não houver arrependimento de pecados, não tem como nós nos relacionarmos com Deus. É isso que Zacarias está dizendo. Sendo que esse relacionamento com Deus é algo pessoal, é algo íntimo, é algo mais profundo do que voltar simplesmente a uma vida religiosa. Tanto é que Malaquias vai lá e condena a vida religiosa do povo, porque o povo não estava discernindo em levar o sacrifício ao Senhor. O que é que o povo estava dando? Um animal dilacerado pelo campo, morto, levava e dizia, tome, isso faz parte do sacerdote, é isso que Deus me deu. E Malaquias disse, não é assim, Deus não aceita isso dessa forma. Então Zacarias estava justamente, antes de tudo, consertando, chamando o povo ao arrependimento. E ele chamava o povo ao arrependimento para que o povo pudesse vir a ter uma intimidade com Deus. Quem estava falando era o Senhor dos Exércitos, era Deus que estava falando por boca do profeta, eu quero ter intimidade com vocês, torne-se a mim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, converta-se ao Senhor. São as palavras dos profetas ao povo de Deus. E aí é interessante, meus irmãos, que é o Senhor dos Exércitos que está prometendo, eu quero ter um relacionamento com você. O que é que esse versículo nos lembra? Nos lembra do filho pródigo. Lembremos, Zacarias está falando para o povo de Deus. Lembra do filho pródigo que tinha tudo dentro de casa e diz, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai deu, ele saiu, gastou tudo. Veio fome sobre a terra, ele passou fome, comia com os porcos. E aí ele cai em si e diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão e eu aqui morro de fome? Voltarei ao meu pai e direi, trata-me como um dos teus assalariados, como um dos teus trabalhadores. E o filho volta. E como é que o pai recebe? Quando o pai vê de longe, o pai corre, o pai o abraça, o pai o beija, põe chinelos nos pés, põe um anel no dedo, põe a melhor roupa, mata um cabrito e diz o quê? Esse meu filho estava morto e agora ele reviveu. Mas por que ele reviveu? Porque ele caiu em si, porque ele se arrependeu dos seus pecados. É isso que Zacarias está dizendo, que Deus quer um relacionamento mais íntimo comigo e com você e com todos nós. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. É Deus dizendo, eu garanto a minha palavra. A minha palavra, eu garanto. Se você voltasse para o Senhor dos Exércitos arrependido, com todo o seu coração, Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama aquele que arrepende-se dos seus pecados e que volta-se para o Senhor arrependido. Vejamos o versículo 4. Não sejais como os vossos pais.
a quem clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me obedeceram, diz o Senhor. Quem é que Zacarias está falando? Ele está falando do profeta chorão, Jeremias, ele está falando de Isaías, que chegou ao povo e que disseram, e que falava da parte de Deus, dizendo: arrependam-se, vocês estão vivendo uma vida de pecados, há uma necessidade de vocês verdadeiramente se arrependerem e se voltem para o Senhor. Ele é rico em graça, Ele perdoa os pecados. E o povo olhava para ele e dizia: mas nós temos que nos arrepender de quê? Assim é esta geração. Quando nós falamos de arrependimento de pecados para as pessoas que estão lá fora, ele diz: qual é o meu pecado? Em que eu estou pecando? Porque para eles tudo é lícito, nada é proibido. Para eles tudo é válido. Mas para nós que somos parte do povo de Deus, nem tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E eu não vou deixar dominar por essas coisas. O profeta estava dizendo: veja, o profeta Jeremias pregou, o profeta Isaías pregou, e a pregação dele era justamente esse: converta-se dos seus maus caminhos. Converta-se agora ao Senhor dos seus maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram e nem atenderam, diz o Senhor. Eles estavam com os ouvidos tapados. Ainda que os profetas disseram: olha, por conta da vossa desobediência virá o castigo do Senhor. Lembremos, o castigo de Deus não é contra o pecado, é contra o pecador. Me mostre o pecado sendo castigado. Agora eu te mostrarei o pecador sendo castigado. Adão pecou, comeu do fruto proibido. Adão, onde estás? Porque você comeu do fruto proibido, você está agora longe de mim. Foi expulso do jardim. Expulso do jardim porque pecou contra o Senhor. Caim cobiçou, Acã cobiçou aquela barra de prata, a capa babilônica, 200 ciclos de prata. Pecou contra o Senhor, foi dentro da cidade de Jericó, pegou aquilo para si, escondeu para si. Eles foram lutar contra uma cidade menor, que era a cidade de Ai. Eles saíram fugidos. Josué chega para o Senhor e diz: Senhor, o Senhor nos conturbou. E Deus disse: tem pecado no vosso meio. Ele lança sorte entre as tribos, lança sorte entre as famílias. Cai justamente na família de Acã. Ele chama Acã e diz: o que foi que você fez? Aí ele diz: eu cobicei, eu pequei, eu peguei a barra de prata, eu peguei a capa babilônica, eu peguei os 200 ciclos de prata. Foi mesmo, foi. Traz lá, foram lá, acharam dentro da tenda, trouxeram e disseram: porque você conturbou Israel, Israel te conturbará. Qual é o fim de Acã? Morto, apedrejado. Por que não foi? Por quê? Josué não disse: não, o culpado disso é a cobiça, deixa ele. Todo mundo cobiça. Não, por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Agora o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus não condena pecadores arrependidos. Deus não condena pecadores arrependidos. Quando há um verdadeiro arrependimento, quando nós ouvimos, quando nós atendemos, e lembre-se disso, que Deus nunca manda o castigo sem antes mandar a sua palavra. Deus nunca manda o castigo sem antes mandar a sua palavra. Quer um exemplo disso? Jonas,
Ele sai pregando na grande cidade de Nínive, 120 mil pessoas aproximadamente. Ele sai pregando, e a pregação dele é essa: arrependam-se dos vossos pecados, senão Deus virá e vai destruir essa cidade. O povo se arrepende, o rei se arrepende. Eles fazem um clamor, eles fazem um jejum, o rei se senta com um pano de saco em cinza. Eles estão arrependidos ao Senhor, e Deus não destrói aquela cidade. Deus não destrói. Ele mandou o recado: se vocês não se arrependerem, eu vou destruir. Passa toda aquela geração, 100 anos depois, Naum vai narrar o quê? A destruição da cidade de Nínive. Por quê? Porque eles se esqueceram dos caminhos do Senhor e voltaram para as práticas que antes tinham. E Deus destruiu aquela cidade, a cidade de Nínive. Convertei-vos a mim, convertei-vos dos seus maus caminhos. Agora, convertei-vos agora dos seus maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. É Deus dizendo por boca do profeta que as pessoas não querem se arrepender, que as pessoas não querem se converter, que as pessoas não querem voltar-se para o Senhor arrependidas. E aí, o que eu acho interessante é o versículo 5. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? O que é que o profeta Zacarias estava falando? Da brevidade da nossa vida. De como nossa vida é breve. De como nós passamos rápido. De como nós voamos. De como a nossa vida passa rápido. E às vezes, numa vida, a gente perde oportunidades. O povo que foram levado cativo, eles perderam a oportunidade de ouvir os profetas Jeremias e Ezequias, que falavam para que eles se arrependessem. Eles perderam a oportunidade, e veja a brevidade dessa vida: eles foram levados cativos e morreram no cativeiro. Pergunto: quem aqui sabe o dia da morte? Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia que você vai partir? A minha oração é que nós tenhamos longos anos de vida. Agora, longos anos de vida na presença do Senhor. E aí o profeta pergunta: onde estão os vossos pais? Que pecaram contra o Senhor. Eles já estão mortos, eles já estão sepultados. Eles perderam a oportunidade. Onde estão os profetas que anunciaram a verdade, que falaram a verdade? Eles também morreram. Contudo, nos diz o versículo 5. Contudo, nos diz o versículo 6, porque o versículo 5 está dizendo: não perca a oportunidade de entregar a vida a Cristo. Sua vida é muito breve. A nossa vida é muito breve. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Que o profeta estava dizendo: veja só, a minha palavra, ela se cumpriu. Eu disse por boca dos meus profetas que eles deveriam voltar aos estatutos, às leis, ao mandamento. Eles quiseram? Não. Eu também falei por boca do profeta, por boca dos profetas. A minha palavra, ela não volta vazia, de que eles estariam sendo levados cativos. Ela se cumpriu, a palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela sempre vai se cumprir. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Alcançou, eles foram levados cativos. Os profetas anunciaram isso.
como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Israel escolheu andar distante do Senhor. Qual é o fim? Cativeiro. Morte. A pergunta que vos faço é: o que você vai escolher? O que você quer para a sua vida espiritual? O chamado de Zacarias é: arrependa-se dos seus pecados. Simples assim. A primeira aplicação que eu consigo enxergar aqui dentro desse texto é: converta-se ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus. E voltar-se para Deus não é uma experiência simplesmente religiosa de trocar um templo por outro. De trocar uma religião por outra, não é isso. Converter ao Senhor é uma mudança total de vida. É uma mudança total religiosa, porque antes aqueles que não são convertidos ao Senhor, eles não têm vida espiritual. Eles passam a ter vida espiritual a partir do momento em que eles se arrependem dos seus pecados e voltam-se para Deus arrependidos e se convertem ao Senhor, e aí ele passa a ter vida. Converter-se ao Senhor é mais do que uma experiência religiosa, é uma conversão de vida. É uma mudança de mente. É uma mudança no coração. Deus muda todas as coisas. Ele muda a nossa vida espiritual. Ele muda a nossa vida religiosa. Ele muda a nossa vida familiar. Ele muda a nossa condição social, econômica. Ele muda tudo de dentro para fora. Porque Ele quer ter uma experiência, ou melhor, nós é que precisamos ter uma experiência com Deus verdadeiro. Somos nós que precisamos ter essa experiência. Então a primeira aplicação é: converta-se ao Senhor. Ele pode mudar sua vida espiritual, religiosa, familiar, social, econômica. Ele muda todas as coisas. Essa é a primeira aplicação. Converta-se ao Senhor. A segunda aplicação é que Deus cumpre a sua palavra. Ele é o único que não apenas perdoa os nossos pecados. Ele é o único que não apenas perdoa os nossos pecados, como lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Eu posso perdoar a Anne pela pedrada que ela pode vir a me dar, mas eu jamais vou me esquecer dessa pedrada. Não é que ela esteja jogando pedra não, viu? É só uma conjectura. Agora o nosso Deus, Ele não apenas perdoa o nosso pecado, como lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Dos teus pecados não mais me lembrarei, diz o Senhor. Para aqueles que verdadeiramente se convertem a Ele. Deus cumpre a sua palavra. Veja aí Zacarias dizendo: veja os nossos pais. Deus cumpriu a palavra deles em relação a eles. Arrependam-se, porque se vocês se arrependerem, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos garante isso. Ele garante que estará conosco. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. É Deus dizendo: se você voltasse para mim arrependido, eu me voltarei para você. Eu perdoarei o teu pecado. Zacarias está chamando o povo ao arrependimento.
Primeira aplicação, converta-se ao Senhor. Segunda aplicação, Deus cumpre a sua palavra. Ele é o único que pode lançar todos os nossos pecados no mar do esquecimento, porque talvez eu tenha pecado contra você e você esteja aborrecido comigo e eu nem sequer sei. E eu posso perdoar, mas o único que pode perdoar e lançar no mar do esquecimento, esse é Deus. Terceira aplicação é que a palavra de Deus ela não passa. Ela não passa e nem falha. A palavra de Deus ela não passa e ela não falha. O que é pecado continua sendo pecado. O que Deus abomina, Deus continua abominando. Não muda. Cristo disse que nenhum tio da lei vai ser tirado. Ela está cravada no nosso coração. Não mate, não roube, não furte, não adultere, não cobice, não dê falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Tudo isso está dentro do nosso coração. Somente ao Senhor adorarás, somente a Ele prestarás cultos, não farás para ti imagem de escultura. Lembra-te do Senhor em não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Tudo isso está no nosso coração. Lembra-te do dia de sábado, que nós lembramos o dia do Senhor. Tudo isso está no nosso coração. A palavra de Deus nunca falha, nem passa e não muda. O que é que Zacarias está dizendo? Torne ao Senhor. Volte ao Senhor arrependido. E Ele, que é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor dos exércitos, Ele garante a sua palavra, que não volta vazia, e que Ele vai tornar-se para você. 3 aplicações simples. Converta-se ao Senhor, Deus cumpre a sua palavra, e a palavra de Deus nunca falha. Zacarias estava justamente dizendo: arrependam-se dos seus pecados, volte-se ao Senhor, e Deus vai tornar também a vocês, mudando a sua vida espiritual, familiar, social, porque Ele é o único que pode fazer todas essas coisas. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor use a Tua palavra e use o Teu Santo Espírito, que não seja nós, nossos estudos ou a nossa eloquência, quem subir, ó Pai, aqui neste púlpito, ou quem vai transmitir a Tua palavra, ó Deus, seja tão somente dependente do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, e que o poder do Teu Santo Espírito e da Tua palavra, o poder que vem do Senhor, possa vir a estar impactando o coração das pessoas, para que elas ouçam a Tua voz, arrependam-se dos seus pecados, torne-se para o Senhor. E o Senhor, como Pai glorioso que o Senhor é, o Senhor vai tornar-se para aqueles que verdadeiramente andam arrependidos, estão arrependidos de seus pecados e voltam-se para o Senhor. E o Senhor, como Pai, por excelência que é, o Senhor nos dá novas vestimentas, põe-nos novos calçados, muda a nossa vida familiar e social, com o poder do Teu Santo Espírito. Não a nós, mas ao Teu nome nós queremos dar glórias, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, ela sempre faz como lhe apraz. E o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, que conhece aos nossos corações, pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, perdão pelos nossos pecados, e que possamos ir a nos voltarmos para o Senhor, arrependidos,
que a tua graça alcance a todo aquele que não te tem e aqueles que te têm. Que o Senhor esteja firmando cada vez os nossos passos, em caminharmos cada vez mais juntos e cada vez mais próximo do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Há alguém aqui entre nós? Eu gostaria que a igreja continuasse orando. Alguém que entendeu a mensagem de Zacarias, que deseja entregar a vida a Cristo, arrependido dos seus pecados, que deseja se converter ao Senhor. Levante uma das mãos, porque nós queremos orar por você. Há alguém aqui no nosso meio? Há alguém aqui no nosso meio que deseja se converter ao Senhor? Há alguém aqui no nosso meio que deseja se reconciliar com Deus? Se não há, que Deus te abençoe. Que Deus te dê a oportunidade de você entregar a vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. Eu gostaria de convidar aqui à frente os oficiais. O nosso irmão Luizinho, por favor, venha nos auxiliar. 2 dos nossos oficiais não estão aqui essa noite. Um está viajando. Eu penso que o outro está adoentado. Ou está cuidando de alguém que está adoentada. Mateus 26, 26. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu, o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Esta não é a mesa da Igreja Evangélica Congregacional. Ela é a mesa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, todo crente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo devem participar desses elementos. Convido aos nossos irmãos, aqueles que são batizados, que por favor, se coloquem de pé para participarmos da mesa do Senhor. Esta não é a mesa da Igreja Evangélica Congregacional. Ela é a mesa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é meu corpo, partido por ti, pra salvação e da paz. Toma e come,
Há algum irmão que tenha ficado sem um dos elementos? O pão continua sendo pão. Agora ele representa o corpo de Cristo. O fruto da videira representa o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Comamos o pão e logo após bebamos o cálice do Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz, demonstrando, ó Pai, o teu grande amor por todos nós. Agradecemos ao Senhor porque Cristo morreu a nossa morte para nos dar uma vida e uma vida eterna com o Senhor. Amém. Agradecemos ao Senhor porque Cristo, ao derramar o seu sangue ali na cruz, nos redimiu de todos os nossos pecados. E o Senhor, dos nossos pecados, o Senhor não mais se lembra. Por isso, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu bom cuidado para com as nossas vidas. Sim. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ele morreu ali na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Amém. Concede-nos, ó Deus, a graça de poder ter o Senhor Jesus Cristo conosco todo o tempo, Amém. com o poder do teu Santo Espírito que está em nós. Amém. E ajuda-nos, ó Pai, a melhor te servir e a melhor fazermos a tua vontade, Amém. no nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto os oficiais recolhem os cálices, nós vamos estar trazendo os avisos da semana. Só lembrando, nós passamos da semana de oração, não é? Quarta-feira nós teremos estudo bíblico aqui na igreja. O nosso irmão Luizinho vai estar dando abertura ao culto, eu estarei trazendo o estudo. Lembrando, o estudo vai ser sempre no livro de Atos. Nós queremos terminar o livro de Atos, não é? E sempre que houver uma oportunidade, eu estarei trazendo o livro de Atos aqui, que eu entender que é algo interessante, bom, a ser dito à igreja, nós vamos estar trazendo aqui o livro de Atos e pregando nesse livro. Agora, durante as quartas-feiras, nós estamos estudando esse livro. Sexta-feira, nós teremos também culto de oração aqui na igreja. O nosso irmão Alain vai estar dando a abertura a esse culto, ao culto de oração na sexta-feira. Isso, domingo, escola bíblica dominical, não é? E como a direção está na direção dos homens, no próximo domingo, e o nosso irmão Luiz Carlos vai estar trazendo a palavra de Deus ao coração da igreja. Lembrando que próximo domingo eu estarei ali no Agreste, em Nova Esperança, mas agora à noite eu também estarei aqui. Chegarei no términozinho ali do culto, não é? À noite, porque eu gostaria de conversar com os irmãos sobre a nossa ida até a Montes Claros, né? E aí a gente vai estar trazendo isso para os irmãos, tá ok? Vamos todos nos colocar de pé, cantarmos o hino, oração noturna, 525. Queremos mais uma vez agradecer, né? Cesário, né? Manel já é de casa, né? Deus abençoe a vida dos nossos irmãos e amigos. Finda-se este dia, que meu Pai me
ore aí para que Deus esteja nos dando uma boa semana. Pai de amor, Pai bendito, nós te louvamos e nós te bendizemos o nome, Senhor. Nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra falou aos nossos corações, e ajude-nos a aplicar aquilo que o Senhor falou aos nossos corações na nossa vida prática. Nós oramos a Ti pedindo para que o Senhor seja conosco no decorrer dessa semana, assim como o Senhor tem prometido que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E muito obrigada, Senhor, porque a Tua presença tem nos acompanhado. Nós oramos a Ti pedindo para que a Tua graça venha nos acompanhar e estar sobre as nossas vidas, e que tudo aquilo que nós fizermos essa semana seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, e que em tudo nós venhamos a bendizer o Teu santo nome, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em perdão dos nossos pecados, nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o Eterno Pai, e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas e estejam sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Sente-se e faça sua oração silenciosa. Só lembrando, né, sexta-feira, né, meus irmãos, nós vamos ter aqui o Festival da Pizza. Se você ainda não anotou lá no grupo, anote, né? Nós precisamos ter o máximo de pessoas que estejam encomendando as suas pizzas, porque sexta-feira é o dia dos namorados e é nada melhor do que você comer uma pizza, né, com a sua pessoa amada, tá ok, meus irmãos?